uma história para nós? Crianças, vou contar a história do livro Leviatã, escrita por Thomas Hobbes. Vovó, mas quem é esse autor? E quem é Leviatã? Thomas Hobbes, meus queridos, é um pensador e escritor inglês do século XVII. Ele afirmava que o homem era um ser egoísta, sendo necessária a subordinação às leis e o seu temor às punições, para que vivesse em conformidade com as regras, estabelecendo um pacto social entre o homem e o Estado. Mas por que o livro se chama Leviatã? Leviatã é um monstro mitológico e também é citado na Bíblia em várias partes. Leviatã refere-se ao Estado, o ser superior em que garante a paz social. O homem, em seu estado de natureza, era violento e egoísta, capaz de resolver os conflitos pela força e capaz de tudo para satisfazer as suas necessidades e desejos. Vovó, não entendi. Vou explicar. Pedro e Paulo estão brincando com os carrinhos e Paulo toma de forma violenta o carrinho de Pedro. Esse carrinho é meu, você não pode fazer isso. Posso sim, eu quero esse carrinho e vou tomar ele de você. Vovó, então o homem vivia em seu estado natural? Quanto mais tinha, mais queria? Isso, meus netinhos. Hobbes tem uma frase muito famosa que explica isso. O homem é o lobo do homem. O livro fala também da propriedade privada e do conflito que se resulta pela ausência de um Estado, pois pela falta de poder surge uma guerra perpétua de cada homem contra seu vizinho, na qual, portanto, cada coisa é de quem a apanha e conserva pela força. Não é mais propriedade nem comunidade, mas incerteza. Vovó, mas se eu paguei por uma determinada coisa, isso não quer dizer que é meu? Explica de novo, vovó. Vou explicar de outra maneira. Júlia está brincando e cantarolando em sua casinha quando chega Maria e diz: Muito bonita a sua casinha. Eu quero ela pra mim. Mas meu papai construiu ela pra mim. Eu não posso te dar. Mas se você quiser, pode brincar comigo. Você não ouviu? Sai da casa. Eu quero ela pra mim. E a partir de hoje, ela é minha. Mas... Mais nada. A casa é minha, ponto final. Vovó, então não existia uma igualdade entre homens? Pois o que prevalecia era a lei do mais forte, mais astuto? Correto, minha netinha. Vou explicar agora sobre religião. Hobbes trata também da religião. Essa matéria afeta todo e qualquer indivíduo. Ele demonstra que a religião deriva não só da ordem divina, mas também do homem. Neste aspecto, traz à tona o fato de os fundadores legisladores dos estados utilizarem a religião como forma de manipulação, a fim de conquistarem a paz e a obediência dos civis. Vovó, eu não estou entendendo. Vou contar uma historinha e você vai entender. Era uma vez uma rainha muito malvada e para manipular os seus súditos, ela inventou que havia uma fera muito poderosa na floresta e se não a obedecessem, a fera iria castigá-los. Vovó, então podemos comparar a fera com a religião? Dessa forma faria com que os súditos cumprissem com o que foi estipulado pelo rei? Isso mesmo, minha netinha. O livro conta sobre a necessidade de um contrato para se garantir a paz. Com o contrato, o homem transfere a um terceiro os seus interesses, que substituirá a vontade de todos. Vovó, eu não entendi. Vou explicar para você contando uma fábula de Êxodo. Uma vaca, um burro e um pássaro haviam feito um acordo com o leão e caçaram um cervo. Partindo em 4 partes e querendo cada um levar a sua, disse o leão: A primeira parte é minha, pois é meu direito como leão. A segunda me pertence, porque sou mais forte que vós. A terceira também leva, porque trabalhei mais do que todos. E quem tocar a quarta me terá como... De modo que tomou todo o servo para si. Vovó,
Ele é detentor de tanto poder e força que se torna capaz, graças ao terror que inspira, de dirigir todo o direito e toda a liberdade nociva à paz. Hobbes defendia o absolutismo e acreditava que a melhor forma de governo é o monarca. Ele ainda fala sobre as trevas, que é a ausência de conhecimento, ou seja, a má interpretação das escrituras, se utilizada na forma política, traz risco considerável tanto para a manutenção da paz quanto para a segurança dos cidadãos. Vamos explicar melhor. A doutrina política de Thomas Hobbes está centrada na ideia de que o Estado é um contrato social criado pela vontade daqueles que desejam organizar e evitar a condição natural de guerra entre os homens. Ele também fala sobre certos grupos religiosos que se servem da linguagem para assegurar seu poder sobre estes mesmos homens. O autor também revela suas preocupações políticas com a preservação da soberania do Estado contra as investidas ferozes dos governantes das trevas.